Gente, eu estou impressionada com o que eu descobri pesquisando os bastidores dessa monstruosa fraude do INSS. E olha, eu não estou falando só dos descontos indevidos não, viu? Eu estou falando de algo muito maior, você vai ver. Eu estou falando de uma estrutura gigantesca que foi criada justamente para quê? Para proteger os aposentados e pensionistas. Uma estrutura, meus amigos, que custa mais de 1,2 bilhão por mês. É isso que eu estou te dizendo, mais de R$ 1 bilhão por mês. E mesmo assim, milhares de brasileiros tiveram que descobrir, olhando os descontos indevidos que estavam ali nos seus benefícios. Hoje eu quero mostrar para vocês um ângulo dessa história que ninguém está mostrando não, talvez até por conveniência querendo, esconder. Eu não vou falar só da fraude, eu vou falar da máquina que deveria ter impedido essa fraude. Era obrigação do sistema, da máquina. Fica aqui comigo e no final eu quero que você responda uma pergunta muito simples. Como uma estrutura deste tamanho, desta magnitude, deixou isso acontecer? Bom, enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou deixar aqui na tela uma parte do organograma oficial do INSS, porque ele é imenso. E o link também desse organograma vai estar no descritivo do vídeo, para vocês verem que não é um documento produzido por opositores, não é uma denúncia de rede social. É um documento oficial, foi publicado pelo próprio governo. Vale a pena depois desse nosso encontro, você dá uma olhadinha com mais atenção para você entender melhor o tamanho dessa encrenca. Quando a gente observa esse organograma, percebe que o INSS, minha gente, não é só um prédio, um sistema de computador. A gente está falando de uma autarquia com quase 22 mil servidores. E segundo os dados oficiais que eu pesquisei, são 21.972 funcionários em exercício. O total de vínculos até ultrapassa 22 mil pessoas. Agora observe a estrutura. No topo está a presidência, é claro. Abaixo da presidência estão as diretorias estratégicas responsáveis por áreas fundamentais. Diretoria de benefícios, diretoria de tecnologia da informação, diretoria da gestão de pessoas, diretoria da administração e patrimônio. Haja diretoria, né? Até chegar em centenas de agências da Previdência Social que estão espalhadas pelo Brasil. E muitos aposentados, ou todos aposentados, conhecem essas agências, talvez não conheça essa estrutura gigantesca. Tudo isso existe por uma razão: garantir que o cidadão seja atendido, garantir que os benefícios sejam pagos corretamente, garantir que irregularidades sejam identificadas. É claro, eles estão ali para isso. Por isso, a pergunta é inevitável: como uma estrutura deste tamanho não identificou antes aquilo que milhares de aposentados descobriram só quando passaram a olhar seus extratos com atenção? E os números ficam ainda mais impressionantes. O orçamento anual do INSS gira em torno de 15 bilhões de reais. Assusta, né, gente? Isso representa aproximadamente 1,230 bilhão por mês para custear pessoal, tecnologia, contratos, atendimento e funcionamento dessa máquina administrativa. Quando o cidadão escuta esse número,
Eu não sei você, mas a gente, ele não está só ouvindo cifra, meus amigos. Está ouvindo uma promessa, a promessa de que vai ter proteção, de que vai ter fiscalização, de que vai ter controle. E quando milhares de aposentados acabam prejudicados, como foi o caso, vem uma indignação muito legítima. Não estamos aqui com o dedo apontando culpados. Essa responsabilidade de verificar quem são os culpados cabe às investigações, não a mim. Mas temos o direito, sim, de perguntar: os mecanismos de controle realmente funcionaram? O sistema de fiscalização funcionou? Os alertas foram percebidos a tempo? Porque se uma estrutura desse tamanho não conseguiu impedir o problema, então estamos diante de uma discussão muito mais séria do que só os descontos indevidos, gente. Estamos discutindo eficiência, estamos discutindo responsabilidade, estamos discutindo segurança do nosso dinheiro, estamos discutindo confiança. O diferencial desse nosso vídeo é mostrar para vocês que esse escândalo do INSS não é só sobre dinheiro que foi retirado das contas dos aposentados. O maior roubo, sabe qual foi? Da confiança de quem trabalhou aí uma vida inteira, acreditando que o Estado estava, sim, protegendo sua aposentadoria. O dinheiro até pode ser devolvido mesmo lentamente, se questionando, como vem fazendo, arrastando com a barriga. Agora, processos podem ser julgados também com uma demora injustificável. Responsabilidades, essas podem, talvez, ser apuradas. Mas existe uma pergunta muito mais difícil de responder: como devolver a confiança perdida? Como convencer milhões de aposentados de que uma fraude absurda e gigantesca ou outra semelhante não vai acontecer de novo? Essa é a pergunta que permanece. E talvez seja justamente essa pergunta que mais assusta os brasileiros atualmente. Eu sou Marisa Carnicelli e esse é o Manchetes da Semana. E a pergunta que continua sem resposta é muito simples. Com uma máquina pública desse gigantismo, por que ainda não sabemos de toda a verdade? Quem são os graúdos que estão sendo protegidos? Cola comigo. Beijos. Fui.